Boa noite a você que está acompanhando a TV Canção Nova em tantas partes do mundo. Com muita satisfação, nós chegamos nesta noite para o programa Além da Notícia. O programa de hoje vai falar sobre viver com saúde. É o nosso tema e já começo aqui dizendo o seguinte: é uma das maiores necessidades que temos, viver com saúde. Talvez seja a preocupação de milhões de pessoas em todo o nosso país que agora nos acompanham, inclusive. Os problemas de saúde que podem se nos acometer ao longo da nossa vida. E para que a gente se conscientize, tome conhecimento, se cuide mais e assim vivamos melhor, é que nós vamos hoje debater este tema aqui em nosso programa. O convidado especial é o Dr. Eloadir Galvão, cirurgião geral, médico do trabalho, 33 anos fazendo cirurgias, mais de 4.000 cirurgias ao longo de toda a sua vida, e ele é o nosso convidado especial de hoje, pós-graduado pela UNB, Universidade de Brasília, em Medicina do Trabalho e ex-diretor do Hospital Regional de Sobradinho, aqui no Distrito Federal, por 2 vezes, atual diretor do Sindicato dos Médicos do DF. Doutor Eloadir, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo, nossos telespectadores da Canção Nova, que Deus abençoe a todos e que nessa noite a gente possa trazer alguma mensagem, algum sinal de alerta e alguma coisa boa que fique no coração, conforme a vontade de Deus para cada um de nós. O senhor hoje tem 59 anos. 59 anos. 3 anos atrás estava a todo vapor, na ativa. Estava aos 56 anos e 106 quilos, eu estava realmente achando que era o cara. Era o dono do mundo, operando, trabalhando 96 horas extras e pensando em ganhar muito dinheiro e não cuidava da saúde. O que aconteceu com o senhor 6 anos atrás? É muito comum, eu acho que todo telespectador que está nos ouvindo já deve ter ouvido a notícia de que alguém morreu de repente, né? E foi dormir, não acordou. Tivemos agora recentemente o caso do Wilker, né? do José Wilker, aquele ator que aos 60 e poucos anos, 65 anos, jovem ainda, sim, quer dizer, ainda em plena produção, capacidade produtiva, laboral, e ele teve um infarto fulminante. Não foi o meu caso, graças a Deus, eu tive a graça de ter um mensageiro de Deus ter mandado no meu plantão um anjo. Ele mandou um médico, um colega, que, olhando para mim, perguntou se eu tinha vindo correndo. Doutor, o senhor veio correndo? Eu digo, não, vim andando. Por quê? O senhor está... Eu digo, não, eu estou com 106 quilos, não faço exercício, sedentário, ex-fumante, eu devo estar fora de forma. Ele disse, não, senhor, o senhor está com uma angina instável. Eu digo, conversa, rapaz, eu não estou sentindo nada. Não, o senhor vai para casa, toma esse remédio e faça um cateterismo. E me mandou embora do plantão. Eu fui para casa, minha mulher disse, uai, você vai trabalhar e volta ruim. O senhor ficou preocupado, né? Eu fiquei meio assustado, mas nós somos resistentes e resilientes. Nós não ouvimos, não paramos para ouvir o nosso anjo da guarda, a voz de Deus. Fiquei naquela história, com o exame na mão, demorei 3 dias para fazer o exame. Quando finalmente eu decidi fazer, o médico botou a mão na cabeça que fez o exame e disse para mim, você não sai da UTI. Já saí direto do exame, aguardei somente uns dias para o convênio autorizar e fiquei internado no Hospital do Coração aqui em Brasília e já fui direto para a cirurgia. Sem nunca ter sentido nada, sem nunca ter dado um espirro. Passei 33 anos da minha vida, mais um pouco, cuidando das outras pessoas. Já operei mais de 4.000 pessoas, já atendi milhões de pessoas, só Deus sabe quanto. E no momento eu tive um diagnóstico, naquele momento eu tive um diagnóstico de morte. E a sensação de que o meu dom de cirurgião não se viria para mim foi extremamente salutar, porque eu tive um encontro pessoal com Deus. Já vi muitos médicos estudarem livros maravilhosos, mas esse livro aqui, infelizmente, poucos. É bom mostrar a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. Dá um close aqui na palavra de Deus. Esse livro,
ele nos diz tudo o que nós precisamos fazer para viver bem e viver muitos anos. Bom, o senhor foi para a mesa de cirurgia? Fui para a mesa de cirurgia, tiraram a artéria do meu braço, tiraram a artéria, o colega tirou a artéria da perna, tirou a artéria da minha mama esquerda para colocar 3 pontes no lugar onde estava obstruído. Os exames que eu tenho, que eu hoje dou palestras, mostrando os exames, quando alguém que conhece olha os exames, diz, quem é esse defunto? Eu digo, sou eu. Então eu não tenho dúvida que eu fui preservado por Jesus para estar aqui agora, nesse momento, dentre outros tantos momentos, para falar e alertar alguns dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Bom, eu pedi ao doutor Eloadir que começasse contando, porque de lá para cá, de 3 anos para cá, ele tem se dedicado intensamente, por exemplo, participando dos programas na Rede Canção Nova de Rádio, orientando as pessoas através de um programa em rede nacional que faço diariamente aqui a partir de Brasília, às 16 horas. Tem contribuído com a Igreja de Brasília de uma forma enorme também, orientando, dando palestras. E, doutor Eloadir, depois dessa introdução, eu apenas cito aqui alguns números. 308 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de infarto. 308 dados de 2011. Sim. Esses dados estão desatualizados. É provável que esse número cada vez cresça mais. Apesar do avanço da medicina, das técnicas, hoje eu acredito que pela graça de Deus e pela sabedoria que Deus dá ao homem, aos cientistas, aos médicos, vai chegar o momento em que as cirurgias vão ser substituídas por nanorobôs que vão lá e vão desobstruir a artéria. Porque é bom que se diga que o infarto, a morte súbita ou o derrame, chamado AVC, ele se dá por uma obstrução das artérias que irrigam o coração e o cérebro. Imagine o cano da sua casa entupido de ferrugem. O exemplo... Ou de lodo, ou de gordura. Ou de lodo, ou de comida, ou de gordura. O exemplo serve perfeitamente. Né? Você abre para tomar um banho no chuveiro, espera aquela ducha e a água sai pingando. É isso que acontece no nosso sistema circulatório. Tá, eu trouxe aqui o dado pelo seguinte: quais as causas de um AVC e de um infarto? Poderiam ser evitados essas duas causas de morte? A idade já me permite, eu vou pedir licença aos telespectadores para colocar um ajudante aqui, viu? É o óculos, para ler algumas informações que eu acho bastante pertinentes. Primeiro, eu queria a atenção dos telespectadores para ler um trechozinho pequeno de Provérbios que Jesus escreve através dos seus profetas, em Provérbios 23, no versículo 19, ele diz o seguinte: ouve, meu filho, sê sábio. Isso é uma ordem, seja. Dirige o teu coração pelo caminho reto. Não te ajuntes aos bebedores de vinho e àqueles que comem demais carnes. Porque o ébrio, o alcoólatra, o glutão que come demais, empobrecem, adoecem, são sonolentos e caminham para a mendicância, vestem-se de farrapos. Em outro trechinho da Sagrada Escritura, ele diz: achaste mel? Deus diz: achaste mel? Come o que for suficiente. Se comeres demais, irás vomitar. E é mel. Olha só, mel é um alimento delicioso, mas está aqui na palavra de Deus: se comeres demais, tu o vomitarás. E isso a gente faz, infelizmente, todos os dias. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar como deviam rezar, Jesus disse, vocês repitam em casa: o pão nosso de cada dia. E a gente come para 3, 4. Não é isso? Então você come além do que você precisa. Nenhum de nós que está nos assistindo, nem nós agora, tem a certeza de que amanhã a gente vai se encontrar de novo. Só Deus. Mas a gente come como se não existisse amanhã. E isso é uma arma do inimigo com duas formas fantásticas que ele encontra para nos enganar. O fast food, comer rápido. Você engole sem mastigar. Você tem que comer muito. E o self-service, 30 pratos. Eu vou botar um pouquinho de cada um. Você vai pesar, dá meio quilo. E a gente não precisa de meio quilo nas 3 refeições que a gente faz por dia, no mínimo.
Você precisa de 150, 180, 200 gramas. Então você vai aumentando o peso, sobrecarregando o coração, entupindo de gordura. E aí vem as doenças. Bom, aí o senhor já citou, nessa resposta o senhor já nos deu aqui uma visão geral do que nos acontece. Vamos agora desmembrar tudo isso? Vamos. Eu fiz uma pesquisa muito interessante. O Brasil, como você disse, é o 10º campeão de morte. Até nesse aí, esse campeonato que a gente não queria, nós estamos em 10º lugar. É um campeonato que a gente preferia estar em último. É uma colocação que não é boa. Não é boa. Por que um cidadão, uma cidadã tem um infarto, uma morte súbita, não é? Ou um derrame, ou um chamado AVC, ou simplesmente uma isquemia, uma dor, dependendo do tipo de lesão, do grau de entupimento do coração. Tem as causas genéticas, aí eu cito a diabetes e hipertensão. Se você tem na família pessoas diabéticas e hipertensas, é um cuidado redobrado. A obesidade, aí eu falei já que a obesidade é o acúmulo de gordura. É a única coisa que o ser humano armazena, é gordura. No tempo de Jesus não existia fast food nem drive-thru. Ele tinha que andar a pé, não é? Então não tinha como fazer lanche. Tinha que levar o peixe seco, o pão sem fermento e água. Era isso que se comia na época de Jesus. Então, hoje não. Hoje, em toda esquina, você tem oferta de alimentos e o visual lhe chama colorido, o cheiro lhe chama com as essências que se coloca, tudo levando a você a aumentar o peso, comer demais. O sedentarismo associado à obesidade. Hoje tudo é controle remoto. Até ventilador já inventaram de controle remoto. Então você não sobe a escada. Hoje eu vi um vídeo na internet lindo. Tem escada de um metrô rolante e tem escada natural. Todo mundo ia pela escada rolante. Então alguns engenheiros botaram a escada, desenharam como se fosse um piano e tocando música. Todo mundo passou a subir a escada, até pular para tocar música. Olha que coisa interessante. Você vê uma ideia fantástica para fazer você sair do ostracismo, sair do comodismo. Tabagismo, aí é uma tragédia. Não, peraí, me diga uma coisa. O senhor fumou? Fumei até 8 anos atrás. Fumava bastante? Fumava uma carteira por dia e eu era hipócrita. Por que eu acho que Deus me preservou? Porque eu era um médico hipócrita. Eu dizia para o meu paciente, o senhor tem que parar de fumar, e eu com maço de Calton. O senhor tem que emagrecer, e eu com 106 quilos, olha o tamanho do jaleco. O senhor não pode beber, e no fim de semana eu me excedia. O senhor não tem que comer menos, e a capa da picanha era minha. Então, Jesus chama os fariseus de hipócrita. Então, na UTI, com o medo da morte, eu tive um encontro pessoal com Deus, naquele silêncio maravilhoso. Vamos só repetir, quantas horas o senhor passou na mesa de cirurgia? 17 horas desacordado, 4 horas com o coração parado. Nessas 4 horas o coração estava na mão de Deus. Na mão de Deus. Nossa Senhora, eu tive a visão, tive a percepção clara, e eu fiz uma poesia que Nossa Senhora passou 4... Ela intercedeu muito por mim. Ô, meu filho, manda um anjo, esse doutor vai morrer. Só uma coisa, uma curiosidade agora, porque nós vamos daqui a pouco falar sobre o que comer, o que não comer, como comer, o que hoje está dentro das nossas casas, que a gente vai ao supermercado e não tem como não levar, só que nós estamos levando um pouquinho daquilo que vai nos destruir. O doutor vai entrar já nesses detalhes, mas só para eu colher um pouquinho mais ainda do depoimento dele, o que o senhor pensou na hora que o senhor estava lá, sendo um paciente e não mais um médico? O senhor teve uma experiência de paciente. Tive uma experiência fantástica, porque no dia da minha cirurgia, uma sexta-feira, dia 9 de dezembro, o medo da morte faz você se acovarda. Então, eu como cirurgião, das 7 causas de morte súbita, eu tinha 8, porque eu sabia. Eu sabia que iam rachar meu peito externo com um serrote, que ia abrir o peito feito frango assado. Eu sabia que ia dar um choque no coração para ele parar. Eu sabia que ia botar gelo, pegar os meus vasos e botar num coração artificial. Tudo isso eu sabia. Então, a angústia da morte é uma coisa terrível. E eu dizia, meu Deus, eu vou morrer tão jovem, deixar minha esposa linda. Um beijo, Cláudia, que está me escutando. Meus filhos precisando de mim. E
aquela angústia terrível, sabe? Que você sempre, o dom que eu tenho de cirurgião não adianta nada para mim, não vai servir de nada. E a televisão ligada na Canção Nova. O Márcio Mendes, vamos ler o Salmo 33. Aí eu abri. O Salmo 33 diz o seguinte, num dos trechos, num dos versículos, que eu não lembro qual. Esse miserável clamou ao Senhor e foi ouvido, e o Senhor o libertou dos seus inimigos. O anjo do Senhor acampa junto dos que o temem e os salva. Ronaldo, na hora, o medo, aquela angústia sumiu. Aí eu virei paciente. Eu entrei na sala de cirurgia, digo, olha, eu sou doutor e ninguém olha para mim, 30 pessoas dentro da sala. E eu senti o que Jesus disse. Frio, fome, quem já operou sabe que eu estou falando a verdade. Frio, a sala gelada, fome, 2 dias sem comer, um dia anterior, medo, preso, estava preso, amarrado lá na cama, nu, com vergonha, doido que alguém viesse botar um paninho na minha vergonha. E não veio ninguém. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiz isso 4.000 vezes. Eu subi na semana de Pentecostes que tem aqui em Brasília, 2 milhões de pessoas, muitos pacientes meus, e eu pedi perdão, porque eu entrei 4.000 vezes, no mínimo, no centro cirúrgico, e não fui Jesus para o paciente que estava deitado na maca, preso, com frio, com fome. Aí eu fui para o lugar dele. Espera aí, a gente daqui a pouquinho volta, continua o Além da Notícia de hoje. Vamos entrar nas questões que interessam a você. Até agora, eu estava muito interessado na pessoa do doutor que está aqui conosco, mas a partir de agora, ele vai agora falar para você, para que a gente não precise passar por tudo isso. Daqui a pouco, na sequência, no segundo bloco. É hora de intervalo.